Romanos capítulo 5. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 11. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém. Ó Deus, mais uma vez estamos diante de Ti para ouvir a Tua voz. Reconhecemos a nossa pequenez e miséria. Reconhecemos a nossa incapacidade e imperfeição. Reconhecemos o Teu poder e a Tua glória e a majestade. E por isso, na dependência de Ti, não na nossa dependência, mas na Tua dependência, clamamos, fala conosco nessa noite. Glorifica o Teu nome. Abençoa o Teu povo. Salva os que estão perdidos. Conforta os angustiados. Traz paz aos que vivem em conflito. Traz salvação. Restauração. Para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Como pastor, você lida com questões de irmãos muito sérias e conflituosas às vezes até. Mas talvez a pior de todas, certamente eu não me deparei com todas, mas a pior de todas as angústias que eu já pude perceber é a dúvida se eu permaneço em Cristo ou se eu fui lançado fora. Pessoas que, com angústia no coração e na alma, questionam: como eu posso ter certeza que eu sou salvo? Como eu posso ter certeza que Cristo morreu por mim? E essa pergunta, ela pode vir com o desejo de conhecer mais ao Senhor, mas a maioria das vezes ela vem no período de turbulência da alma, de pecado, de fraqueza, e aquela dúvida: será que de fato eu sou do Senhor? Certamente eu não perguntaria individualmente, mas você sabe que no momento ou outro da sua vida, você já passou por lutas como essas no seu coração. Nas dores e nas angústias mais profundas da sua alma.
A doutrina da justificação pela fé, ela não é simplesmente uma doutrina que tem por base ou por motivação debates acadêmicos que certamente têm o seu lugar pelo fato de tantos erros serem introduzidos nessa doutrina. Mas a doutrina da justificação pela fé, ela é a esperança da vida do indivíduo. Essa doutrina, quando não ensinada corretamente, ela leva a muitos a ter certeza naquilo que não pode dar certeza e confiança naquilo que eles não podem confiar, e consequentemente alguns vão com certeza e tudo para o inferno, porque eles depositam a sua própria confiança neles mesmos. Interessante que o apóstolo Paulo, veja o verso 1 do capítulo 5, veja que o tema aqui é justificados. Entenda que agora ele não está tratando sobre a doutrina da justificação pela doutrina, mas a aplicação dessa doutrina na vida do crente. Veja como é confuso isso algumas vezes, no capítulo 10 do mesmo livro de Romanos. Por favor, no capítulo 10 de Romanos, verso 1 em diante, ele diz assim: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, entenda aqui que eles são os judeus, povo, que é irmão de onde Paulo procede, que a minha súplica a favor deles são para que sejam salvos, para que eles sejam salvos. Verso 2: porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Veja que o foco aqui é, perceba, eles praticam a religião dentro de uma estrutura que eles zelam por ela e mantêm essa estrutura bem apropriada para aquilo que eles creem. Mas ele diz, esse zelo é separado do entendimento. Então muitas pessoas podem confiar no seu zelo pela religião, mas sem entender exatamente o que significa isso. Veja o que Paulo vai à frente dizer, o que é esse entendimento. Aí a doutrina da justificação fica clara no verso 3. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus. Veja, que essa falta de entendimento não é a capacidade de compreender a Bíblia, não é porque eles não estudam bem as Escrituras, não é esse o ponto, simplesmente. Eles desconhecem a justiça de Deus. E procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Veja, uma religião onde a salvação do indivíduo depende e repousa na justiça pessoal, naquilo que eu faço, naquilo que você faz. E eles rejeitam a justiça que vem de Deus por sua própria justiça. Eles estabelecem a sua justiça em detrimento da justiça de Deus. A justiça de Deus, irmãos, ela é a ira de Deus contra o pecado. Deus está irado contra o pecador e precisa, satisfazer a sua justiça. A justiça de Deus vai ser satisfeita. Ou o pecado cairá na mente, na cabeça do pecador, ou a justiça cairá sobre aquele que morrerá pelos nossos pecados. No caso de Jesus Cristo. A justiça que vem de Deus, ela se revela no Evangelho. Isto é, ela se revela em Cristo. A justiça que vem do homem, ela se aparta de Cristo. Ela estabelece a justiça do indivíduo, pessoal. A salvação repousa em mim. Não em Cristo, não no Evangelho, mas em mim mesmo, naquilo que faço e pratico. Isso é tão forte no meio evangélico, pela influência do catolicismo e do espiritismo dentro da teologia, dentro da prática das pessoas, que nós às vezes usamos um discurso,
dizendo assim, veja, lá, essas pessoas lá fora, elas estão lá fazendo campanha do quilo. Veja, são pessoas que têm zelo, fazem aquilo para o bem das pessoas. E a nossa teologia é tão arraigada na justiça própria que nós começamos a questionar, será que a pessoa que faz isso não está salva? A gente começa até a questionar, porque é tão boa. E aí, quando eu digo isso, eu estou falando, eu rejeito a justiça que vem de Cristo. Estabeleço a justiça do homem para a sua salvação. A justificação pela fé é a base e a esperança, não apenas daquilo que Deus fez em Cristo, mas aplicado a nós pela fé, ela é a segurança de que nós provaremos de Deus todo o bem que Ele nos concedeu em Cristo. Capítulo 4 do livro de Romanos, por favor. Ele é exatamente o que imediatamente antecede o que nós acabamos de ler. E veja que o tema central é a doutrina da justificação pela fé. O capítulo 4, verso 1, ele diz, ora, o que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, ele tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Veja, se Abraão se gloriou por aquilo que se ele foi justificado por aquilo que ele fez, entenda, ele pode ter do que se gloriar, mas não diante de Deus. Ninguém pode se gloriar diante de Deus. Veja que nós lemos hoje na exposição de 1 Coríntios capítulo 2, Paulo abertamente declara isso. Se você quer se gloriar, glorie-se em Cristo. Glorie-se na obra do Senhor, mas não em você mesmo. Ninguém tem do que se gloriar diante de Deus, dizendo, eu sou salvo por minha própria justiça. O conflito que aparece na sequência do texto vem e claramente ele se apresenta como um conceito de fé, que abordamos isso num sermão sobre o pacto, mas importante relembrarmos. Verso 3, pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para justiça. Então alguém diz, ora, veja, ele foi justificado porque creu. E aí o crer torna-se a causa da justificação pela fé. Ora, irmãos, seria um contrassenso de Paulo. Ele acaba de dizer que Abraão não tem do que se gloriar diante de Deus, logo a fé não pode ser a causa da sua salvação. Seria um contrassenso. Veja, ele creu e isso foi imputado para a justiça. Mas a maneira como é escrita, a impressão que dá é que ele está dizendo, veja, a fé dele foi imputada para a justiça. Logo, o que é a justiça é minha fé. Se eu creio, ela é imputada para mim por justiça. A maneira como está escrito é porque a revelação bíblica ela é progressiva e orgânica. Então, uma verdade que foi dito, esse texto aqui está lá em Gênesis 15, verso 6, quando ele creu na promessa do filho que nasceria, ele creu nisso, então foi dito, ele creu, isso lhe foi imputado por justiça. O que está sendo citado aqui é isso exatamente. Ora, então a forma de escrever ela é compacta. E ela vai ser compreendida no decorrer da revelação. Veja se não é exatamente isso. Paulo, ele vai mostrar que não é a fé que justifica o homem. Por uma razão simples, ele vai citar agora o outro pai, Davi. Continue o texto comigo, por favor, no verso 7. Ou melhor, verso 6, ele diz, e assim também que Davi declara ser bem-aventurado. O homem a quem Deus atribui justiça. Bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Ora, é interessante aqui, o que Davi está dizendo aqui agora não é a minha fé que me justifica, é porque Deus não imputou o pecado a mim. Veja, ele imputar, colocar na conta de,
Ele não colocou na minha conta, ele colocou na conta de outro. Então, bem-aventurado aquele a quem o Senhor não imputa pecado. O Senhor colocou na conta de outro, não na minha conta. Ele colocou na conta de Cristo. É por isso que a justiça não é minha, é dele. Veja, Paulo cita Abraão e cita Davi como fundamento disso. Abraão e Davi. Abraão vai descrever a linguagem da fé, ele creu, isso foi imputado. Davi, ele diz, bem-aventurado aquele a quem o Senhor não imputa pecado. Veja, agora ele está falando, ele não imputa pecado a mim, porque eu não tenho nada para poder declarar a minha própria salvação. Ele imputa a justiça a mim, e eu imputo o meu pecado a ele. É o que a teologia vai chamar de dupla imputação. A imagem do Antigo Testamento, não é, do cordeiro que era imolado, a mão era colocada sobre a cabeça. Então, a iniquidade do pecador era passada para o cordeiro e a justiça do cordeiro era imputada ao pecador. Então, ele era morto pelo meu pecado, não pelo pecado dele. E eu era tratado como justo, declarado como justo, não porque eu era justo, mas pela justiça do outro. Isso então é tão claro que Paulo não está defendendo aqui a justificação, a fé como causa da justificação, porque na sequência, por favor, no versículo 11 ele diz, não é? No versículo 9 em diante ele diz, vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os incircuncisos ou também sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos. Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Veja a expressão, a fé, ele cita de novo o texto. Então, a impressão é que a fé é que é a justiça, não é? Mas aí isso vai ficar claro na sequência. Vem, pois, não é? Verso 10, como, pois, lhe foi atribuída? Essa é a pergunta. Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão, porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Ora, veja que Paulo vai, na sua lógica, ele vai explicar. Abraão creu no Senhor antes de receber o sinal da circuncisão. E o sinal da circuncisão é um selo e sinal de que ele creu. De que ele creu no Senhor. É mais ou menos o que acontece, exatamente o que acontece com o batismo. É por isso que há uma associação direta, uma conexão direta. Abraão foi circuncidado como sinal externo da sua fé. E é interessante que esse argumento é usado no Novo Testamento, em outro lugar, por exemplo, em Atos, e ele vai dizer abertamente, se você crê e for batizado, você é salvo. Logo, as pessoas vão excluir as crianças do batismo infantil. Só que a circuncisão foi ordenada a Abraão em Gênesis 17, e Paulo aos Romanos está dizendo, quando Abraão foi circuncidado,
Havia um conceito claro que estava acontecendo ali. Aquele era um sinal externo da fé que ele teve quando ainda não circuncidado. Dessa forma, não houve nenhuma dificuldade para Deus ordenar a circuncisão das crianças, mesmo tendo esse conceito já estabelecido. Porque eles seriam circuncidados não por sua própria fé, mas pelo pacto que Deus havia feito com seus pais. A justificação pela fé, não por obras, para que a graça seja o fundamento, não as obras sejam o fundamento. Palavras finais do apóstolo Paulo, não é? Verso 16 do capítulo 4. Essa é a razão por que provém da fé. Veja, por que a fé é citada aqui? Para dizer que ela é a causa, veja a sequência, para que seja segundo a graça. Essa é a razão por que provém da fé, porque é segundo a graça, não segundo as obras. Fechado o princípio, entenda, é só para resumir esse conceito, para que o capítulo 5 fique mais claro para nós. Veja, o argumento de Paulo é esse. Você não é justificado por obras, pela graça, pela fé. Mas a fé não é a causa, porque senão seria obra. A fé é um meio pelo qual aquele que foi eleito e por quem Cristo morreu é justificado. Veja se não é exatamente isso. No verso 1 do capítulo 5, Paulo então diz: justificado, pois, mediante a fé. Veja, não por causa da fé, mas por meio da fé. É por meio da fé que você é justificado. Então o que ele está dizendo no capítulo 4 não é que a fé de Abraão é a causa da sua justificação. É que a fé é o meio pelo qual a justiça foi imputada a ele. Não a causa. Isso então nos ajuda a entender um aspecto que é claro na Escritura Sagrada. A justificação não ocorre em nós, mas fora de nós. Não é a minha justiça, é a justiça de outro. Ela acontece no tribunal de Deus. Quando o Senhor me declara inocente, porque foi condenado o seu filho em meu lugar. É lá que a justificação é feita. Mas como ela é recebida? Pela fé. Os que foram justificados vão crer. Os que foram justificados, eles haverão de crer. Porque justificados por meio da fé. Diante desse princípio, irmãos, vêm as implicações claras dessa obra. Recebida pela fé, não por causa da fé, mas por meio da fé. Se for por causa da sua fé que você é salvo, a sua fé, ela é obra. E se ela for obra, não você tem do que se gloriar diante de Deus, mas ninguém tem do que se gloriar diante de Deus. A fé é dom de Deus. Na sequência da narrativa, por favor, veja Paulo dizendo, veja que agora a justificação por meio da fé, ela vai nos conduzir a 3 momentos importantes da história, o passado, o presente e o futuro. E todos eles estarão resolvidos. Quem nós éramos? Éramos inimigos de Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Paz com Deus. Veja, que a paz aqui, ela não significa, irmãos, não significa ausência de conflito, ou de angústia, ou de problema, ou de crise. Não. Não é isso que Paulo está dizendo. Porque na sequência do próprio texto ele vai dizer, eu me glorio também nas minhas tribulações, porque ela produz perseverança, paciência e esperança. Veja, então a paz aqui não é a falta de tribulação. É a minha relação com Deus. Eu era inimigo de Deus. E agora, em Cristo Jesus,
foi imputado a mim a justiça dele. Ele colocou na conta dele o meu pecado. O meu pecado foi passado para ele, foi imputado a ele. Ele recebeu isso em meu lugar. E a justiça dele foi imputada a mim. É por isso, certamente por isso, que ele, sem nunca ter cometido pecado, foi feito pecado. Porque o pecado não era dele, era meu. E exatamente por isso que eu sou declarado justo, sendo ainda pecador. Porque a justiça não é minha, é dele. Essa é a segurança. Agora nós não somos mais inimigos de Deus. Existe paz. Tribulação não vai ser o problema. Paulo vai dizer no capítulo 8 do mesmo texto de Romanos, assim: nada poderá nos separar do amor de Deus. E ele fala: nem angústia, nem fome, nem espada, nem coisas do presente, nem do porvir, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você percebe que o que nos separa de Deus é o pecado, e o pecado foi resolvido em Cristo Jesus, quando foi imputado o meu pecado a ele, e a sua justiça foi imputada a mim. E aí Paulo diz: justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Essa não é a paz de Deus, é a paz com Deus. Interessante, porque com Deus nosso problema com ele foi resolvido. Esse é o seu problema. Você pode imaginar que você tem vários problemas. Você não tem vários, você tem um problema. E o seu problema é com Deus. Porque se você está certo de que a sua salvação repousa na sua própria justiça, você está condenado por toda a eternidade. E você tem Deus por inimigo. Justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Veja, o problema do passado foi resolvido. Eu era inimigo, agora eu tenho paz. Mas agora, como eu vivo no presente? Como aquele que tem paz com Deus. Veja ainda, versos 2: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes. Veja que coisa. Por intermédio de quem obtivemos, esse de quem aqui é Cristo, por meio dele nós obtivemos igualmente acesso, pela fé, de novo, veja, por meio da fé, não por causa da fé, a esta graça na qual estamos firmes. Agora nós andamos na graça de Deus. Não começou pela graça, nós vivemos pela graça. Nós estamos firmes na graça. É por isso que o apóstolo Paulo vai se levantar na igreja de Gálatas, escrita aos Gálatas, né? Carta aos Gálatas, declarar: ora, me surpreendo, diz Paulo, pela rapidez com que vocês se apartaram do evangelho. Vocês começaram pela fé e agora já estão na carne. Vocês começaram pela graça e agora já estão nas obras. Vocês voltaram tudo de volta, trouxeram tudo de volta do que o Senhor havia libertado vocês anteriormente, trazendo para a igreja as regras da antiga aliança, circuncisão e tais coisas deveriam ser praticadas. Paulo disse: ora, se você se deixar circuncidar, Cristo de nada vai te aproveitar. Você não vai se aproveitar do evangelho, porque você vai viver da sua justiça própria. Ora, se você anda pela lei, você tem que viver por ela. E o apóstolo Paulo então afirma: não se aparte. Nós, irmãos que estamos em Cristo, nós não podemos nos apartar da graça, porque nós estamos firmes na graça do evangelho. Começou e continua pela graça.
Por meio dessa fé, nós vivemos, nós repousamos, nós esperamos. Mas não apenas o passado e o presente, mas agora o futuro. Veja o que o texto diz no verso 2. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Nós também nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não é viver para a glória, não é esse o ponto. É a esperança da glória. Porque a nossa glória não está aqui. Porque a nossa esperança não está ligada às coisas desse mundo. Ela está além desse mundo. E nós esperamos e temos a certeza. Veja, quando os nossos pecados foram imputados a Cristo e a sua justiça imputada a nós, o passado, o presente e o futuro. Agora nós olhamos na expectativa da glória de Deus. Nós desejamos ver o Senhor como Ele é. E essa é a esperança do povo de Deus. Interessante que o apóstolo Paulo imediatamente vai passar para o argumento do sofrimento. Porque esse é um dos papéis do sofrimento. Nos conduzir para a verdadeira esperança. Nos conduzir para a verdadeira esperança. O sofrimento de quem foi justificado. Que coisa interessante. Porque o sofrimento daquele que não está em Cristo certamente não vai conduzi-lo à glória. Pode conduzi-lo a buscar o Senhor e a buscar a salvação, mas não necessariamente a glória. No primeiro instante. Veja no verso 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Ele muda da glória para as tribulações imediatamente. Justificados mediante a fé, nós temos paz, estamos na graça e aguardamos a glória de Deus, mas imediatamente ele volta para a realidade da vida. Nós temos uma perspectiva diferente nas tribulações. E ele diz, porque as tribulações são produtivas. Elas produzem tanto benefício para nós. E ele diz, a tribulação produz perseverança. Interessante, porque nós aprendemos assim, a gente começa a passar por uma tribulação, nós queremos resolver isso amanhã. Ou queremos resolver isso para ontem à tarde. Eu sei exatamente o que eu estou falando. A gente quer resolver tudo no mesmo dia, quer saber de tudo, quer entender tudo. E o Senhor sentado na glória, Ele sabe o tempo de todas as coisas. Não é agora, não é hoje, não é amanhã, não é depois de amanhã. Mas você está firme em Cristo. Porque o passado e o presente e o futuro está nele. O seu tempo não tem mais problema. O que é que ele vai produzir em você? Perseverança. Eu vou me manter firme. Mas não apenas isso. Ele produz paciência. Ah, como é bom resolver as coisas logo. E o Senhor vai quebrando você. Não é no seu tempo. Aprenda a esperar em mim. Porque o passado, o presente e o futuro, para você que já está em mim, não é o seu problema. Confia. Espera nele. Tem paciência. E aquele desejo de imediatamente resolver vai se tornando longânimo. Você lê o texto de Lamentações de Jeremias, você se impressiona
com as palavras do profeta. Mas aí, quando ele diz, eu quero trazer a memória o que me pode dar esperança, e o que traz esperança a ele é simplesmente isso. Meditar na imutabilidade de Deus. Ele diz, as suas misericórdias não têm fim. Ele passa a descrever esse Deus que não muda, diante de tudo que muda diante de mim. Nós tínhamos isso e perdemos. Israel foi destruído, o templo está no chão, a terra está devastada, tudo está desolado, tudo que era não é mais. E então eu passo a olhar para aquele que não muda. E a sua misericórdia não muda. E a sua bondade não muda. E aí então Jeremias diz, bom é esperar a salvação do Senhor. E isto em silêncio. Em silêncio. Em paz. Confia nele. E aí ele diz, porque a tribulação, ela vai produzir esperança. Essa esperança, ela é uma esperança morta, nós já temos certeza. Veja, quando se conceitua fé na carta aos Hebreus, ele fala que é a certeza de coisas que a gente não vê e de coisas que a gente não vê, que a gente espera, mas ainda não chegou. É convicção e certeza. Veja, então a esperança, ela não é incerteza, ela não é esperança no vazio. A nossa esperança, ela é real, porque a nossa esperança é fundamentada na justiça de Cristo, na obra dele, não na nossa. E ele é real. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele cumpriu toda a lei e foi imputado isso a nós. Ele não apenas nos perdoa, mas declara justos. E agora em Cristo nós estamos seguros. E isso traz esperança. Porque nas tribulações você começa a ver como eu confiava tanto nas estruturas desse mundo, como eu esperava tanto naquilo que eu tinha, como a minha confiança estava nas coisas que eu tocava. E o Senhor foi me tirando tanta coisa para que a minha esperança estivesse nele. Plenamente nele. E veja a linguagem de Paulo, por favor, irmãos, no verso 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Não estou falando aqui de confusão, estou falando de coisa real. O Espírito de Deus foi derramado. A esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Você não pode crer se não for pelo Espírito. O Espírito foi derramado em nosso coração. E como é que eu tenho certeza disso, irmãos? E aí ele parte para o argumento para dizer, como é que eu tenho certeza que eu estou nele? Que é o início daquilo que começamos a falar na pregação. Veja onde a doutrina da justificação vai levar a convicção da salvação. E o argumento dele é lógico e profundo, porque fala na nossa alma. O que Paulo vai dizer a partir do verso 6? Ora, ele passa a descrever o que foi onde nós estávamos quando ele nos salvou. E Paulo não vai poupar termos. Ele vai ser claro com respeito ao lugar onde nós nos encontrávamos. Verso 6. Porque Cristo, quando nós ainda... Veja a forte ênfase no quando, não é no tempo, nesse aspecto temporal, e veja ainda na expressão ainda. Perceba, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Então, antes de pensar, veja quem nós éramos. Fracos e ímpios. Então, ele morreu quando nós ainda éramos fracos e éramos ímpios.
Foi exatamente no momento que ele morreu por nós. Ele não morreu quando eu era justo, quando eu ia ser salvo, porque não sou salvo a minha própria justiça, é a justiça dele. Logo, ele morreu por mim quando eu estava nesse estado. Eu era ímpio e fraco. Mas ainda, veja ainda o verso 7. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas veja por quem Cristo morreu. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós, veja, ainda pecadores. Ele morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores. Veja no verso 9. Logo, muito mais, agora sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Verso 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu filho, quando que nós fomos reconciliados? Quando nós éramos inimigos. Aí ele vai dizer, veja, quando foi que Cristo te alcançou? Você era fraco, você era ímpio, era pecador e inimigo dele. Exatamente o seu estado, quando ele te alcançou. Você era fraco, você não conseguia fazer o que tinha de ser feito. Você era ímpio, você praticava o que era errado e mal aos olhos de Deus. Você era pecador, você não conseguia acertar o alvo. Você tentava e fazia errado. Você era inimigo. Você trabalhava contra o reino de Deus. Foi aí que ele te alcançou. Não porque tinha justiça alguma em você. Não porque tinha obra alguma em você. Ele não viu nenhum bem em você. Ele não viu nenhuma bondade em você. Nada. Aí veja o argumento da certeza. É por isso, irmãos, Paulo diz, é por isso que vocês estão seguros. Se ele fez isso para vocês quando vocês eram inimigos dele, imagina o que ele vai fazer agora que vocês são filhos dele. Se ele não rejeitou vocês como inimigos, ele não vai rejeitá-los como filhos. Veja se não é essa a lógica de Paulo. Acompanhe comigo no verso 9. Veja o 8 e 9. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, veja aí o muito mais, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Sequência do texto. Verso 10, parte A e B. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Veja, ora irmão, se era essa a situação de vocês, muito mais ele fará por vocês agora que vocês estão nele. Paulo está dizendo, ora, se há dúvida, veja o que ele fez por você. E se ele já fez isso por você, no estado que você se encontrava, o que ele vai fazer agora, sendo você filho dele? Ele vai te livrar da ira. Ele vai te salvar por sua vida. Ele vai completar a obra que ele começou. A segurança do crente repousa na justiça de Cristo e na rejeição da minha justiça própria. Eu não confio em mim mesmo, mas em Cristo. Eu rejeito a minha justiça pela justiça dele. Aí ele diz, agora, se ele te salvou,
Ele vai terminar o que ele começou. E aí, no verso último do texto que nós nos propomos a expor nessa noite. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, nós nos gloriamos no nosso Pai, pelo seu Filho, por intermédio de quem recebemos agora, hoje, a reconciliação dos nossos pecados. Nós somos reconciliados por Deus agora, quando cremos no seu nome. É agora e é hoje o dia da salvação. Não para que os teus problemas cessem, mas para que o teu maior problema termine hoje. A tua inimizade com Deus. Só em Cristo nós somos reconciliados com Ele. É tão certo isso que o apóstolo Paulo, por favor, comigo no mesmo texto da carta de Paulo aos Romanos, comigo, no capítulo 9, um pouquinho antes, capítulo 8, verso 31 em diante, diz assim: que diríamos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Interessante que aqui não é se Deus é por nós, é tendo em vista que Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Aqui não é uma condição, aqui é uma afirmação clara, mas aqui não é, que não está no subjuntivo, né? Aqui não é uma ideia que pode ser e pode não ser, aqui é uma afirmação clara. Veja, pois à vista destas coisas, se Deus é por nós, não, tendo em vista que Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Perceba, a lógica permanece a mesma. Ele não poupou o seu filho, antes se entregou por nós. Ele não nos dará, porventura, todas as coisas. Veja, aí vem, o que é que nos falta? O que é que nós carecemos? Se ele não poupou o seu filho para morrer pelos nossos pecados, o que nós necessitamos? Acaso ele não nos dará todas as coisas, se ele não poupou o seu próprio filho por nós? Essa doutrina nos faz ver a própria vida numa outra perspectiva. O que me falta se eu tenho Cristo? O que é que eu necessito se eu tenho meu Salvador? Nele eu tenho todas as coisas. Mas ainda, por favor, na sequência, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Veja a pergunta. Quem vai acusar um eleito de Deus? Só tem um motivo pelo qual ninguém é capaz de fazer isso. É Deus quem o justifica. E quantas vezes nós somos acusados dos nossos pecados, do passado, e nos sentimos culpados por tanta coisa? Quem pode nos acusar se Cristo morreu pelos nossos pecados? É Deus quem nos justifica. Ninguém poderá nos acusar de pecado algum, se foi perdoado em Cristo. Aí vem, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós.
não há condenação, porque ele morreu e ressuscitou e vive a interceder por nós. Nada, a doutrina da justificação aplicada ao homem, diz a ele, ele te dará todas as coisas porque deu seu filho. Ninguém poderá te acusar porque ele te justifica. E ninguém poderá te condenar porque ele te declarou livre e intercede por ti. Verdadeiramente, essa é a expressão que o Senhor nos coloca. Interessante que no próprio capítulo 8, irmãos, anteriormente a esse texto que acabamos de ler, do verso 31, diz assim um texto, verso 28, não é? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Veja que Paulo aqui já nos lança para uma perspectiva, não é? Eu vejo o Deus que é bom e guia todas as coisas para o bem daqueles a quem ele ama. Seja o mal, que aparentemente eu entendo como mal, seja uma perseguição, seja um sofrimento, seja uma enfermidade, seja o que for, o Senhor está conduzindo tudo para o bem, para o meu bem. Porque veja assim a doutrina da justificação que leva a esse princípio. Veja a sequência. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daquele... sabem todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Perceba que nós vamos ser a imagem do nosso irmão mais velho, o primogênito dos irmãos, Jesus Cristo. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Passado, presente e futuro. Ele nos predestinou, nos chamou, nos justificou e glorificou. Intrigante é que glorificar ainda vai acontecer. Glorificação ainda vai acontecer. Mas ele coloca no passado tanto quanto a predestinação. É tão passado quanto a predestinação. Porque é tão segura quanto a predestinação. Por quê? Porque exatamente acontecerá conosco o que aconteceu com Cristo. Ele morreu e ressuscitou dentre os mortos. E nós seremos glorificados como ele foi. Porque nós estamos nele. A nossa esperança está nele. A nossa confiança está nele. E a nossa justiça é a dele. É por isso que nós somos recebidos por Deus. Veja que essa doutrina é tão prática para o apóstolo Paulo. Mas se ela foi ensinada errada, equivocadamente, quando alguém imaginar que pode ser justificado por sua própria obra, no nível que for, do menor ao maior, esse indivíduo não conhece a Deus. Por isso, nessa noite eu conclamo você, eu chamo você ao arrependimento. Você que tem confiado na sua própria justiça e rejeitado a justiça que provém de Deus. Arrependa-se do seu pecado, porque a tua justiça será
combustível para o inferno. Arrependa-se dos seus pecados. Confie em Cristo. Entregue sua vida a Ele. Dependa dEle. Confie completamente na sua obra e na sua justiça. E você vai ser salvo. Mas que bênção para você que já está em Cristo Jesus. Não existe mais inimizade entre nós e Deus. Porque Cristo é a nossa justiça. E Ele satisfez a justiça de Deus. Que bênção poder dizer que nós vivemos pela graça. Que bênção poder olhar no meio das nossas tribulações e ter esperança. E quando a dúvida pairar por causa das nossas fraquezas e lutas contra o pecado, lembre-se que se quando você ainda é inimigo, ímpio, fraco e pecador, se ainda nessa situação Cristo morreu por você, o que Ele fará ainda por você? Essa obra é tão clara que até o modo como nós tratamos as pessoas é mudada por essa doutrina. Até os nossos inimigos nós devemos amar. Porque quando Deus nos amou, nós ainda éramos inimigos de Deus. E nós vamos ser chamados filhos de Deus se orarmos por aqueles que nos perseguem e amarmos os nossos inimigos. Porque foi assim, exatamente assim, que Deus nos achou. E certamente nós seremos conhecidos como filhos de Deus. A nossa esperança repousa exclusivamente na obra do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos orar mais uma vez ao Senhor, irmãos. Ó Deus santo e bendito Senhor, nós te damos graças por tua palavra nessa noite e rogamos as tuas misericórdias sobre nós. Especialmente pedimos por aqueles que não te conhecem ainda. Ó Deus, que a tua palavra, pelo poder do teu Espírito, possa vivificá-los essa noite. Rogamos pela tua igreja, que a tua palavra nos leve, ó Deus, a viver uma vida santa e reta diante do Senhor. Porque o Senhor morreu pelos nossos pecados, não para vivermos no pecado, mas ela também traz conforto nas nossas fraquezas e lutas diárias. Não para permanecermos no erro, mas para a nossa esperança, viva esperança, ela possa se revelar cada dia mais forte na nossa vida. E possamos andar em submissão e na dependência do Senhor. Aos irmãos que vivem nas lutas de consciência, pedimos, Senhor, mostra cada dia diante dos seus olhos e na sua alma que o Senhor os salvou quando ainda eles eram inimigos, ímpios, fracos, pecadores. E agora eles são teus filhos. E o Senhor há de completar a obra que o Senhor realizou. E o Senhor há de manifestar a glória de Cristo na vida deles a cada dia. Anima o teu povo e santifica a tua igreja e salva os pecadores. Em nome de Jesus. Amém.